imaginar a minha consciência por um único minuto, como se fosse pura consciência cognitiva, sem nenhuma existência no espaço-tempo? De jeito nenhum. Porque se a minha consciência não estivesse no espaço-tempo, não haveria espaço-tempo para mim e, portanto, não haveria nada. Lembre-se quando eu estava explicando a questão da alma imortal, numas aulas atrás, eu disse que a expressão consciência fora do corpo é errada. Porque ou a sua consciência encara as coisas desde dentro do corpo, como você está fazendo, o que não quer dizer que ela esteja no corpo, mas o corpo é vamos dizer, o ponto de observação desde o qual ela se coloca, ou ela se coloca acima do corpo e tem, portanto, o corpo como um de seus objetos. Objeto real, atual ou potencial. Se, ao me colocar acima do corpo, eu me colocasse realmente fora dele, eu teria que ignorá-lo por completo. E eu não saberia onde estou. E se eu não soubesse onde estou, como é que eu vou saber que eu estou acima do corpo? Por exemplo, se eu tenho uma experiência dessa divisão remota, como é que eu sei que é remota, ó raios? Então, o sujeito que está em estado de morte clínica e que vê o seu próprio corpo na mesa de operações ou na cama, ele não pode dizer que ele está fora do corpo, porque agora o corpo é um conteúdo de consciência dele. E o que está no conteúdo de consciência está dentro da consciência. Então, jamais nos separamos do corpo. Nunca, 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 nunca. Você pode ter várias posições em relação ao corpo, várias relações diferentes com o corpo. Mas, mesmo dentro da perspectiva, vamos dizer, da teologia cristã, eu digo, a sua alma que vai para o juízo final é alheia ao seu corpo. Como pode ser, se você lá vai responder pelas ações que você praticou corporalmente aqui? E note bem que em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento, se promete uma subsistência de puras almas. Mas se promete o quê? Um corpo de glória. Seu corpo vai ser trocado. Você não vai existir fora do corpo. Ou seja, nem na religião existe isto. Tá certo? E, no entanto, toda esta filosofia examina um eu puramente cognoscente, que, primeiro, nunca é objeto de conhecimento para ninguém, nunca é conhecido. E está tão desligado do seu corpo que pode supô-lo inexistente. De modo que só o eu cognoscente existe, e enquanto o corpo está colocado entre parênteses. Tá certo? Então, é claro que por este método, você só vai dar a cara a tapa e vai vir um Derrida e dizer, olha, tudo isso que você está falando é um tremendo auto-engano. Só que o auto-engano no qual caiu a filosofia moderna não se observa na filosofia antiga, nem em Platão, nem em Aristóteles, nem nos escolásticos, em ninguém. E não se observa numa série de outros filósofos contemporâneos, como, por exemplo, da mesma época, como, por exemplo, o Xavier Zubiri, que diz que não apenas nós conhecemos a realidade, mas a realidade, essa dimensão que nós chamamos de realidade, ela é própria do ser humano. Não existe realidade para os demais entes. Só existem impressões, estados deles. É o famoso exemplo que ele dá. Quando faz frio, o cachorro sente frio. Mas nós sabemos que que o inverno é frio. O cachorro não sabe disso. Ele só sabe quando ele está sentindo. Também, vamos dizer, essa série de pensamentos não se aplica, por exemplo, ao Eric Voegelin, que dirá que, vamos dizer, a essência do nosso conhecimento é participação. É participação na estrutura da realidade. Então não existe aqui um sujeito e lá um objeto. Não, nós estamos sempre, sujeito e objeto estão sempre dentro
de um círculo de participação. E esta participação, ela é, por sua vez, a estrutura da realidade. Então, se nós voltarmos um pouquinho ali ao Edmund Husserl, você verá que a retenção e a protensão não acontecem só no sujeito. Acontecem também no objeto, meu Deus do céu. Por exemplo, enquanto eu estou circulando pelas várias lados de um edifício, eu conservo a visão que eu tive dos lados já vistos e tenho uma expectativa dos lados ainda não vistos. Porém, esta mesma estrutura está no próprio objeto. Por quê? Porque ele persevera no tempo. Se ele não perseverasse no tempo, ele teria uma existência instantânea e eu não poderia percorrê-lo. Ou seja, eu só posso ter retenção e protensão porque essa retenção e protensão estão na própria estrutura do objeto. Elas não podem ser analisadas como se sucedessem somente no sujeito. Não é isso? Então, o exemplo mais simples nos mostra o seguinte: não é que nós só podemos enxergar o objeto por determinados lados e não por todos ao mesmo tempo. Ele também não pode se exibir por todos os lados. O que seria um edifício que tivesse todos os seus lados de um lado só? Ele seria um painel e não um edifício, e ninguém moraria lá dentro. Do mesmo modo, quando vejo um ser vivo, um animal, uma pessoa, eu só o vejo pela superfície externa, porque para ver por dentro eu precisaria abri-lo e para isso eu precisaria matar a pessoa. Então, esta limitação do nosso conhecimento não é uma limitação nossa. Essa limitação é a forma de existência do próprio objeto, meu Deus do céu. Então, neste sentido, a consciência, se é feita de retenção e protensão, não é de maneira alguma uma mentira, mas é a perfeita adequação entre um ente e outro ente. Um ente que é objeto e sujeito e outro ente que também é objeto e sujeito. Porque qualquer ente que receba informações é sujeito sob aquele aspecto. Ele é objeto enquanto transmite informações. Existe algum ente, é possível conceber algum ente na realidade que jamais emitiu informação alguma para nenhum outro ente, sob aspecto nenhum? Não, não é possível. Uma mera possibilidade matemática, ela tem um conjunto de relações lógicas necessárias com outras relações matemáticas, e nesse sentido ela as está informando, as está emitindo informação. Mesmo entes puramente imaginários. Então, e os objetos reais todos emitem e todos recebem informação. Não tem nenhum só ente que esteja imune a esse processo da troca. E aqueles entes que existem no tempo e no espaço só podem ser conhecidos por retenção e protensão porque eles só podem existir como retenção e protensão. E a objeção do Derrida mostra o seguinte, que ele só consegue conceber o presente no sentido atomístico da coisa. Quer dizer, o presente para ele é apenas um limite infinitesimal entre a protensão e a retenção, isto é, entre o passado e o futuro. E nesse sentido, evidentemente, ela é um engano. Ela se constitui apenas de uma diferença e não de alguma informação substantiva. Porém, nós entendemos que retenção e protensão, se são a forma característica do conhecimento no tempo, mas ao mesmo tempo são também a forma de existência das coisas no tempo, pressupõe a existência de um treco que se chama continuidade do tempo.
Não é isso? Ora, a continuidade no tempo acontece apenas no tempo? Ou dito de outro modo, aquilo que sucedeu durante um tempo, quando para de acontecer, aquilo voltou ao nada? Não, porque do nada nada sai, o nada nada produz, do nada nada emerge. Então, o que quer que tenha participado do ser por um único instante infinitesimal, nunca mais será um nada. Então você entende que não pode haver tempo nenhum se não existe também a continuidade perfeita e a eternidade. Então, o que dizia Santo Agostinho? O tempo é a forma móvel da eternidade, a aparência móvel da eternidade. Então, tudo que existe no tempo existe na eternidade e existe eternamente, sob a forma limitativa que tem a sua existência no tempo. Ela é aquilo e não é nada mais do que aquilo, mas um nada jamais será. Está entendendo? Então, não podemos voltar ao nada. Ninguém pode voltar ao nada. Nada nunca pode voltar ao nada. Só o nada, mesmo que sempre esteve lá e que nunca foi nada, pode continuar sendo nada eternamente, porque não é nada. Né? Então, isso quer dizer que a existência temporal tem fundamento no eterno, senão ela teria que existir por si mesma, boiando, por assim dizer, no nada, o que é impossível. Então você vê que essa crítica toda que o Derrida faz ao Husserl é válida contra a formulação que Husserl deu ao problema, mas não é válida contra a intenção inicial de Husserl de fundamentar a lógica de Frege. A lógica de Frege é imbatível nesse aspecto. Entendeu? Então, nós podemos designar duas coisas por nomes diferentes, uma coisa por nomes diferentes, de tal modo que esses dois termos tenham a mesma significação, se e somente se o referente existe e tem unidade. Ora, tudo o que existe tem necessariamente unidade, porque tem continuidade. Se fosse instantâneo, instante infinitesimal, não poderia ser conhecido. Se pode ser conhecido, é porque é algo que persevera ou no tempo, portanto, indiretamente dentro da eternidade, ou persevera diretamente dentro da eternidade, porque é eterno. Então, você vê que toda esta discussão foi apenas uma discussão técnica, se você quer saber, entre pessoas não muito hábeis. Porque os erros de método que cometem são enormes, imensos. Por que pessoas tão inteligentes cometem esses erros? Porque estão comprometidos com uma tradição filosófica determinada. E se fecham a outras tradições que poderiam corrigir os seus erros. Então, outro dia eu estava assistindo um documentário sobre essa figura extraordinária e assustadora que foi George Ivanovich Gurdjieff. Né? E, assim, você só começa a entender o Gurdjieff quando você entende que todas as doutrinas dele são falsas. Todas. Ele mesmo disse, as pessoas, se me compreendessem, saberiam que eu sou um farsante. Né? E tudo o que ele diz sobre a estrutura da realidade, sobre o ser humano, etc., nada tem a intenção de ser verdadeiro. Mas pode exercer sobre algumas pessoas uma função benéfica e sobre outras uma função maléfica. Eu até acredito que o Gurdjieff tivesse boa intenção, subjetivamente, para com seus alunos. Né? E ele queria despertar neles, quer dizer,
a consciência de uma forma de existência que está no fundo de todos os seres humanos, mas que não pode ser captada nem fisicamente, nem emocionalmente, nem intelectualmente. É por isso que ele chamava a escola dele o quarto caminho. Ele dizia que nos esoterismos tradicionais, por exemplo, na Índia, você tem aquelas 3 modalidades de yoga. Yoga seria a unificação, a reunião. Né? Então, você tem o Karma Yoga, que é baseado, vamos dizer, na ação, no ascetismo, no esforço, etc. Você tem Bhakti Yoga, que é baseado na devoção, na adoração de Deus, etc, etc. E você tem Jnani Yoga, que é baseado no conhecimento. Né? E ele diz, olha, esses 3 aí, nenhum dos 3 vai levar a coisa nenhuma. Tá certo? Porque o simples fato de nós termos essas 3 possibilidades dentro de nós, essas 3 forças cognitivas, nos mostra que nós somos algo para além delas. Isso me parece bastante óbvio. Então, eu estou longe de ser um admirador ou seguidor de Gurdjieff. Né? Já escrevi umas coisas terríveis a respeito dele, mas o que é certo e nós temos que reconhecer. Então, ele chamava a sua técnica de quarto caminho, porque não é nem o caminho, vamos dizer, do ascetismo, nem o da devoção e nem o do conhecimento, mas é algo que transcende esses 3, porque não tem a ver com as nossas funções, mas com o nosso ser. E ele dizia uma coisa extraordinária, ele dizia, reunia as pessoas e dizia o seguinte: vocês pensam que vocês têm uma alma imortal, que vocês vão sobreviver? Vocês não têm alma nenhuma, meu filho. Vocês vão morrer como cães. Certo? Porque mesmo as formações espirituais ou sutis que você cria durante a sua vida, elas vão durar um pouquinho mais, mas depois vão se desfazer em pó. A não ser que você consiga alcançar a verdadeira, né, dimensão da eternidade. Então você precisa adquirir uma alma. Só que isso vai lhe custar uma certa quantia em dinheiro. Não é certo? Então, isso é uma piada satânica, evidentemente. É? Ele sabia que ele está mentindo. Tá certo? Ele mesmo diz: uma parte da máquina não pode melhorar a outra parte. Então, com isso ele quer dizer, a parte ascética não pode melhorar a parte emocional não pode melhorar a intelectual e vice-versa. É preciso um quarto elemento que unifique tudo. Então, no momento em que ele diz que uma parte da máquina não pode mover a outra, nem melhorar a outra, ele está evidentemente em flagrante contradição com a ideia de que você não tem uma alma, mas pode adquirir alguma. Né? Digo, se você não tivesse, você não poderia ter. Né? Ou, como dizia Leibniz, aquilo que não é um ser, não é um ser. Tá certo? Então, mas Gurdjieff jamais teve a pretensão de expor doutrinalmente o seu ensinamento. Quando o seu discípulo, Piotr Uspensky, começou a sistematizar aquilo, criou um sistema filosófico com base naquilo, o Gurdjieff leu aquele negócio e começou a dar risada. E você pensa que é um rapaz muito inteligente, mas ele não entendeu nada. Ele não entendeu a coisa mais simples. O ensinamento Gurdjieff, mais válido ou menos válido, conforme você pense, eu acho que na maior parte dos casos ele tem um efeito letal, mas às vezes tem um efeito bom. Ele é tudo, menos uma doutrina, menos um sistema filosófico. Ele é um conjunto de koans, por assim dizer. Né? Koans são coisas enigmáticas que o mestre diz, não porque elas sejam verdade em si, tá certo? Mas pelo efeito que elas vão ter na cabeça do discípulo. Tá certo? E, nesse sentido, dizendo coisas paradoxais, às vezes de uma comicidade absolutamente alucinante. Quer dizer, eu toda vez que eu leio o Gurdjieff, eu morro de dar risada. Né? E ele esperava obter algum efeito. Né? Infelizmente, isso não aconteceu. Por quê? Porque as pessoas o levavam demasiado a sério. Tá certo? E eu acho que você só pode ter algum proveito do Gurdjieff se você, né, se abrigar embaixo de Jesus Cristo e olhar aquilo lá como
vamos dizer, uma coisa curiosa que aconteceu num certo momento da história ocidental. Mas nós podemos dizer que o que falta a todas essas análises, né, que vem de Descartes, Hume, né, Kant, Husserl, Heidegger, etc., etc., o que falta é uma profundidade existencial. No sentido, Gurdjieff falava do quarto caminho, a quarta dimensão, né, que não é conhecida nem no mundo da ação, nem no mundo da devoção e do culto, e nem intelectualmente, mas é conhecida através do ser. É conhecida, vamos dizer, digo eu, somente por confissão. Você tem que confessar que há uma quarta dimensão, que é o fundamento de todas as outras e que sempre esteve aí. É o tal do conhecimento por presença. Não vejo outra saída. No instante que você se coloca nessa, mesmo que por instantes, nessa outra dimensão, e você admite que você é alguma coisa, e que se você é no tempo, você é dentro da eternidade, né? Aí eu acho que pela primeira vez você tem direito de usar a palavra eu. Porque essa é outra coisa que Gurdjieff também, né, destruía ilusões nos alunos dele impiedosamente. Quando dizia, você acha que você tem um eu? Não, você tem um monte de eus, todos falsos. Você não tem eu nenhum, meu. Tá? Então, o que ele estava querendo despertar nos alunos de alguma? Este senso, vamos dizer, de uma espécie de quarta dimensão. Eu não acredito de maneira alguma que o método Gurdjieff seja recomendável. Tá certo? Mas eu acredito que para certas pessoas, especificamente intelectuais ocidentais, né, vamos dizer, muito desenvolvidos intelectualmente, mas com o intelecto que está separado da sua condição existencial ao ponto da alienação completa e da paralaxe cognitiva, se não era um remédio eficaz, pelo menos era um remédio merecido. Eles mereciam ser humilhados tanto quanto o Gurdjieff os humilhou. Se aprenderam alguma coisa com essa humilhação ou não, eu não sei. E tem outras pessoas que, por outro lado, não precisam desta humilhação. Não? Então, muito bem, vamos fazer uma pausa por aqui. Então vamos continuar. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer ao André Mark, que enviou uma tradução da conferência do Eric Voegelin, que Eric Voegelin deu na Alemanha em 1981, sob o título A Origem Meditativa do Conhecimento Filosófico da Ordem. É uma conferência da maior importância. Nós vamos disponibilizar isso na página do seminário. Eu estou fazendo aqui algumas correções muito pequenas. A tradução está excelente, está excelente. Vamos dizer, mas tem alguns pontinhos que eu acho que isso deveria ser mudado. Em primeiro lugar, a insistência em sempre repetir os pronomes nós, ele, etc, etc. A língua portuguesa tem uma sutileza, que é o seguinte: quando você usa o pronome de maneira impessoal, por exemplo, você está falando nós, mas você não está se referindo a um grupo determinado de pessoas, né? Você está se referindo, vamos dizer, ao auditório universal, nós, a humanidade, ou a um sujeito indeterminado, não coloque o pronome. Né? Isso, vamos dizer, isso é regra áurea de estilo. Né? Nunca diga, nós fazemos assim, 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 a não ser que você tenha um motivo específico para usar isso, mas você pode usar o nós quando é o nós plural majestático, né? O sujeito, né? Nós, Napoleão Bonaparte, né? Nós, Catarina da Rússia, etc. Daí sim. Né? O plural, curiosamente também um plural chamado plural majestático e plural de modéstia, que o sujeito usa para se engrandecer ou para desaparecer por trás de uma coletividade. Você pode usar o nós quando se refere a um sujeito determinado, por exemplo, nós brasileiros, né? Ou quando é plural de modéstia, plural majestático. Quando é um nós indefinido, corta o pronome de qualquer jeito.
Né? Esta é uma sutileza que só existe em português. E depois uma outra coisinha assim, coisinha de nada. Então eu vou corrigir isso aqui e botar. E vamos botar na parte do seminário, extremamente útil, vocês leiam, e eu vou comentar isso aqui numa aula posterior. Né? O ponto central que o André pergunta é se eu concordo com o seguinte parágrafo: uma das maiores construções históricas que viveu além da sua época e que deve ser tirada de vista é de natureza teológica. Trata-se da distinção teológica entre razão natural e revelação, que vem da Idade Média. Na minha visão, não existe nem razão natural, nem revelação, nem nenhuma nem a outra. Temos, na verdade, uma construção teológica falsa de certos problemas reais, que foi levada adiante por ser do interesse da sistematização teológica. Isso é historicamente verdadeiro. Né? O que ele diz é o seguinte: durante todo o estágio da busca filosófica helênica, há uma iniciativa que vem de Deus e uma resposta humana. Tá certo? Então, isso, se for para usar o termo revelação em sentido estrito, isso também seria parte, vamos dizer, da elaboração humana da revelação. Tá certo? Então, eu não sei se teologicamente isso seria defensável, mas historicamente isso é verdadeiro. Hein? Sim. Alguns alunos perderam os primeiros segundos da transmissão. Eles estavam explicando estavam mostrando o texto traduzido do O texto do Wegener? Esse começo aqui? Então eu vou voltar aqui. O André Marx fez a gentileza de mandar uma tradução muitíssimo bem feita de uma conferência que Eric Wegener deu na Alemanha em 1981, sob o título A Origem Meditativa do Conhecimento Filosófico da Ordem. Eu estou fazendo aqui algumas correções insignificantes e vamos colocar isso na parte do seminário, sugiro que todo mundo leia, porque isso será objeto de comentários mais tarde. Aqui, com relação à aula de hoje, o livro Luiz Soares de Oliveira. É Soares de Oliveira Soares? Ou é Soares de Oliveira? Diz: congratulações pela aula. Obrigado. O gênio do mal de Descartes é bastante semelhante ao demiurgo dos gnósticos, aquele que teria criado todo o universo. Sendo assim, houve influência gnóstica sobre Descartes sem a menor sombra de dúvida. Todo o problema que Descartes está discutindo é um problema interno do gnosticismo. É uma discussão de um gnóstico com outro gnóstico. Neste caso, o gnosticismo também seria responsável pelo nascimento da filosofia moderna a partir de Descartes? Sim. Tá certo? E toda a obra do Eric Wegener demonstra isso da maneira mais inequívoca. Não? Então, é evidente que quando Eric Wegener assinalou o gnosticismo como a origem das ideologias revolucionárias de massa, depois ele teve que se corrigir, porque ele viu que não havia só elemento gnóstico, mas havia um elemento de messianismo que nasce de dentro do próprio cristianismo. Então, uma espécie de fusão de messianismo e gnosticismo é que teria surgido toda esta confusão ideológica, não só do gnosticismo. Aqui o Carlos Alberto, São Paulo, pergunta: penso que Schopenhauer representa uma exceção na filosofia moderna quanto ao fato de pensar o homem como sujeito do conhecimento, enfim, como consciência, mas também como animal racional necessariamente encerrado em sua forma corpórea, sob o princípio de individuação. E na perspectiva corpórea também um objeto entre objetos. Não tem nem dúvida que Schopenhauer tentou sair disso, mas ele fez isso, vamos dizer, com consequências absolutamente catastróficas. E no fim, tudo. Ele parte muito da ideia do inconsciente, não o inconsciente freudiano, mas como o inconsciente já vinha sendo trabalhado um pouco dentro da tradição filosófica alemã desde o século XVIII. E no fim, este inconsciente, esta força desconhecida,
é que para ele constitui vamos dizer, a essência última da realidade. Não me parece que a solução seja totalmente aceitável. Vamos comentar o Schopenhauer mais tarde. Mas que ele tentou escapar disso, tentou. Quer dizer, ele tinha uma discussão com Hegel, ele odiava Hegel, tentou encontrar uma saída para isso. Mas ele também foi um prisioneiro do kantismo. Alexandre Miro Ribeiro pergunta: dos 4 eus mencionados, quer dizer, o eu histórico, né? Os pipocas. O eu executivo, né? E o eu social. E por fim, vamos dizer, o eu da alma imortal. Qual deles empreende a busca de si mesmo? Tudo que nós fazemos vem da alma imortal, absolutamente tudo. Mesmo quando nós não sabemos. É preciso ver que os outros eus são apenas funções da alma imortal. Então, nesse sentido, alguém aqui pergunta... onde é que foi para isso? Paulo Camargo pergunta: não é incorreto utilizar a expressão minha alma imortal age assim ou assado? O melhor não seria dizer eu ajo assim ou assado? Certamente, você tem toda a razão. Somente a alma imortal age porque somente ela existe. Somente ela tem existência substantiva. O resto não é. O resto são aparências ou funções. Quer dizer, nós somos almas imortais mesmo quando isso está completamente fora do nosso círculo de atenção ou visão. A nossa dificuldade de nos captar a nós mesmos como imortais vem de que isso requer uma modalidade específica de conhecimento que não, vamos dizer, cai fora do campo do que a filosofia tem tratado, mas que na filosofia islâmica foi muito bem abordado como conhecimento por presença, um termo que até eu pensei que eu tinha inventado, e daí descobri que um filósofo do século XII já tinha falado nisso.